O GT! O GT! O GT! Vivam os trabalhadores portugueses! Senhora Presidente, caros convidados, é uma honra poder contar convosco no encerramento deste 14º Congresso. Bem-vindos. Queria começar por fazer um agradecimento especial ao CNEMA, na pessoa do Sr. Presidente da CAP, o engenheiro Eduardo Oliveira Santos, pelas excelentes instalações que cedeu para a realização deste 14º Congresso em Santarém. Muito obrigado pela sua... Minhas senhoras e meus senhores, caros congressistas, as minhas primeiras palavras são de agradecimento ao secretário-geral cessante, ao meu caro amigo, Carlos Silva. São palavras de profundo reconhecimento pelos 9 anos que lideraste em nosso nome os destinos desta central sindical. Em momentos particularmente difíceis para os trabalhadores e para o movimento sindical. Como exemplo, as enormes dificuldades trazidas pela Troika por uma crise pandémica imprevista que abalou toda a sociedade e que obrigou, inclusivamente, o incremento do teletrabalho como método de relacionamento no mundo das empresas e agora uma guerra já em território europeu, com armas de destruição maciça e com deslocação de centenas de milhares de refugiados. Todos temos de estar gratos pela forma como tens atuado em todos aqueles momentos de acrescidas dificuldades. Não vais embora, apenas deixaste de ser o secretário-geral, mas serás sempre como foram João Proença e os antecessores, um de nós, onde quer que estejas. Queria oferecer-te uma pequena recordação. Quero aqui também deixar uma palavra de agradecimento a todos aqueles que cessam agora as suas funções nos órgãos da UGT. Foi uma equipa que acompanhou o Carlos Silva, que fez muito por esta central e pelos trabalhadores portugueses e que merecem o nosso reconhecimento pelo contributo que deram ao movimento sindical em nome da nossa central e dos nossos sindicatos. A todos, o nosso muito obrigado. A UGT jamais vos esquecerá. Uma palavra para aqueles que iniciam agora as suas funções nos órgãos eleitos, pela responsabilidade que assumem para gerir os destinos desta grande central nos próximos 4 anos. Espero que estejamos todos à altura de todos aqueles que nos antecederam e que fizeram da UGT uma organização plural e democrática. Também uma palavra especial aos anteriores secretários-gerais, prestando-lhes o reconhecimento de que foi com eles que chegamos até aqui. Cada um viveu intensamente o seu tempo, em diversas situações políticas que o país foi atravessando. Deve-se ao seu empenhamento, à sua dedicação, ao seu dinamismo, ao seu entusiasmo
Deve-se a tudo isto a criação das raízes do crescimento dos troncos e dos ramos que são os sindicatos democráticos, de onde nasceram os frutos maduros das ideias, das propostas e das reivindicações que muito têm contribuído para a melhoria das condições de vida e elaboração dos trabalhadores portugueses. Por último, um agradecimento a todos os trabalhadores da UGT e dos seus sindicatos, os trabalhadores sindicatos filiados na UGT, que também colaboraram na realização deste evento, sem os quais os nossos trabalhos não decorreriam com toda a normalidade funcional. A eles, o nosso muito obrigado, porque todos justificam plenamente a nossa gratidão. Minhas senhoras, meus senhores, estamos nestes dias a viver um momento histórico. 48 anos se passam sobre a data em que os cravos desceram à rua, apontando a mira das espingardas como o caminho da liberdade, em que as lagartas dos tanques esmagaram o luto e a dor em que vivia um país desolado pelo subdesenvolvimento, por uma guerra que a história há décadas havia condenado. Por isso, mais significado tem para nós o facto de iniciarmos hoje um mandato de 4 anos, por vontade expressa dos dirigentes e congressistas ao 14º Congresso da UGT para os órgãos nacionais da nossa central. Foram eleitos o Secretariado Nacional, a Mesa do Congresso e do Conselho Geral, o Conselho Fiscalizador de Contas, o Conselho Disciplinar, bem como a Presidente e a Secretária-Geral. Senhora Presidente, eu estou certo que saberemos continuar a fazer da UGT a central livre e democrática que sempre foi. Tive a oportunidade nos últimos anos de verificar a sua coragem, a sua determinação, mesmo nos momentos mais difíceis, não se resignando perante as adversidades com que a UGT teve de se confrontar. Será uma honra poder contar consigo e continuar este trabalho. Espero poder contar com a sua experiência e dedicação na defesa dos direitos dos trabalhadores, tal como tem feito numa área fundamental do nosso país, da qual é oriunda, que é o setor da educação. Desejo-lhe as maiores felicidades, bem como a todos os elementos da mesa a que preside. O início do nosso mandato é marcado pela incerteza dos tempos, que tem semeado pelo mundo as mais diversas interrogações. Estamos a sair de uma grave crise sanitária provocada pela Covid-19 e não sabemos se nos encontramos no meio ou no fim de uma guerra que tem graçado no nosso continente, com repercussões sociais, económicas e financeiras, que atingem não apenas Portugal, mas que se espalham pelo próprio espaço europeu, como tem sido evidenciado. Os trabalhadores, os pensionistas e os aposentados portugueses têm, nos últimos meses, sido confrontados com uma pressão inflacionista permanente que conduz a perdas significativas do poder de compra, com especial gravidade para os agregados familiares de rendimentos mais baixos. A UGT, no âmbito da concertação social, vai exigir uma discussão ainda mais profunda para a adoção de medidas imediatas de apoio não apenas às empresas, sim, defendemos o apoio às empresas, mas também a quem sobrevive dos escassos rendimentos do seu trabalho. Vamos pugnar com determinação pelo aumento médio dos salários. Assistimos com evidente satisfação
ao consecutivo aumento do salário mínimo. Mas temos de partir para um outro patamar de reivindicação, consubstanciado na discussão e na concretização de um aumento significativo dos salários médios, que já há pouco se distinguem do salário mínimo. Isto significa que chegou o momento de conceder maior atenção e também maior dignidade aos trabalhadores que se encontram na faixa considerada como classe média. Um país com uma classe média enfraquecida é um país que entra perigosamente na reta descendente a caminho da pobreza. E é neste domínio que a concertação social entre o Governo e os parceiros sociais tem de assumir um papel mais ativo e permanente na resposta urgente e na implantação de uma estratégia de desenvolvimento. Não se pode exigir da concertação social a obtenção de unanimidades permanentes, mas pode-se e deve-se exigir um diálogo franco, aberto, buscando os maiores dominadores comuns. Pelo nosso lado, pelo que diz respeito à UGT, haverá sempre um posicionamento de abertura, mas exigiremos das outras partes comportamento igual, num esforço leal dedicado aos grandes desígnios do desenvolvimento social e económico. Temos também de deitar mãos à obra para atingir um outro desígnio no campo da concertação social, tornando-se mais produtiva e ultrapassando o gueto em que se encontra e de onde ressaltam poucos resultados, por vezes práticos. Todavia, a concertação social não anula, não impede, não invalida a negociação coletiva bilateral com os sindicatos e os empregadores, que terá de se revestir de um papel mais dinâmico e interativo, concedendo papel mais relevante aos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. O Governo deve assumir desde logo também a sua responsabilidade enquanto maior empregador, de uma política de valorização salarial de todos os seus trabalhadores. O retomar da discussão da valorização dos salários e rendimentos continua e deve continuar a ser uma prioridade. E é neste momento torna-se ainda mais oportuna e premente, tendo presente os recursos disponíveis para serem aplicados nas mudanças estruturais da nossa economia. Todos sabemos que o cenário económico, em contexto de guerra, gera incertezas. E é por estas incertezas e pela necessidade e oportunidade de acelerar o caminho da recuperação e de um relançamento da economia mais sólido, mais robusto, mas também mais coeso e inclusivo, que os salários têm um importante papel na dinamização económica e do emprego. É desta forma que assumimos a luta por aumentos salariais como uma nova etapa do desafio contra a política dos baixos salários, de reformas, de pensões, com valores francamente abaixo das condições mínimas de dignidade social. E é este combate tem tanta mais razão de ser quanto numerosos economistas, quanto conceituados economistas nacionais e estrangeiros já aprovaram a evidência que estes aumentos de rendimentos não implicam de modo algum o aumento da inflação, esvaziando assim argumentos que não têm qualquer razão de ser. Mas este combate pelos salários, por mais e melhores salários, designadamente na administração pública e no setor empresarial do Estado, não será travado contra o Governo, mas sim com o Governo,
porque é ao Executivo que compete em exclusivo e, em última instância, encontrar equilíbrios necessários com os restantes parceiros para dignificar os trabalhadores. Por tudo quanto fica dito, a UGT reivindicará a rápida aplicação do acordo de formação assinado com o Governo, visando, sobretudo, o combate à precariedade, dos vínculos laborais que os tornam cada vez mais precários. Cabe ao Executivo o financiamento daquele importante instrumento que será uma significativa mais-valia no combate ao desemprego. Este acordo incentivará, para além do mais, ter uma melhor compreensão das questões envolvidas na luta contra todas as formas de exclusão. Identificar e levar em conta as desigualdades em toda a sua complexidade. Aprofundar os conhecimentos sobre os mecanismos de combate à pobreza e à precariedade. Melhorar a qualidade da informação sobre o acesso aos direitos. Analisar os efeitos negativos da não utilização de direitos e de serviços que os precários podem ter acesso. Decididamente, outra das reclamações em que a UGT muito se vai empenhar tem a ver com o facto do programa do Governo estar inscrito e certamente terá de ser cumprido no que às previsões macroeconómicas dizem respeito. Um aumento do salário médio na ordem dos 20% até ao final da presente legislatura. Entretanto, uma vez que o peso dos salários do Produto Interno Bruto português se encontra mais ou menos entre os 44%, a UGT irá propor e reivindicar que este número se eleve a perto de 48%, que são aquilo que nos aproximam das referências da Europa. Fazendo assim com que se possa atingir a média europeia neste capítulo do aumento dos salários médios. Mas a formação está indelevelmente ligada e dela resultará o reforço da promoção do trabalho digno como formas de combater o desemprego e a precariedade. Por isso, aplicaremos o melhor do nosso empenho na continuação da luta pelo fim da contratação precária. Fim esse que deve ficar plasmado inequivocamente na legislação do trabalho, salvando exceções resultantes das atividades sazonais. E é para que se consiga tal objetivo, a Autoridade para as Condições de Trabalho terá de ser dotada de mais meios, sobretudo humanos, para poder desempenhar com maior eficácia e prontidão as funções que lhe estão estatutariamente cometidas. Todas estas reivindicações da UGT deverão ser analisadas e debatidas em sede de concertação social, porque é lá o espaço privilegiado para que empregadores e trabalhadores possam aproximar-se e criar pontes para o desenvolvimento económico do nosso país. E assim culmina o 14º Congresso da UGT. Os trabalhos foram enriquecedores, com debates que acrescentaram claras mais-valias aos documentos iniciais e que provam a vitalidade que perspassa pela nossa central sindical. Discutiram-se muitas coisas: o diálogo bilateral, a negociação coletiva, melhorar a legislação laboral e intensificar as políticas de emprego e de formação profissional. O futuro começa agora, pleno de incertezas. Já o dissemos anteriormente, mas por isso mesmo desafiante. No entanto, muitas e muitas vezes, a seguir às portas que se fecham, devido às dificuldades conjunturais, abrem-se janelas de oportunidades que permitem encontrar novas vias rumo ao progresso desejado e ambicionado pelos trabalhadores e restantes cidadãos portugueses.
é certo que só com o trabalho se consegue ganhar o futuro. É por isso que mais trabalho requer mais criatividade. Mais problemas vão exigir novas soluções. No entanto, é certo que cá estaremos, com a força e o vigor necessários, tudo fazendo para que o resultado final seja gratificante para todos aqueles que representamos. Acreditar na esperança e na paz para o mundo faz-nos renovar o desejo de travar este combate. Para isso cá estaremos nós, com o nosso empenhamento. Não temos nem inimigos nem adversários nesta sala. Temos parceiros sociais com quem queremos fazer parte para desenvolver Portugal a bem dos portugueses e dos trabalhadores e das trabalhadoras portuguesas. Obrigado a todos. Vamos ao trabalho. Queria desejar um bom regresso a casa a todos os nossos congressistas. Viva a UGT! Viva Portugal! Viva Portugal!